Bem-vindos a mais um Café com Camaleão. Hoje nós vamos tomar um cafezinho, batendo um papo interessantíssimo com o Gabriel Porto. Hoje nós vamos falar de fundos imobiliários. Quem é Gabriel Porto? Vamos ao currículo de Gabriel Porto. Médico de formação, investidor e educador há 10 anos, autor do livro Invista em Imóveis com Pouco Dinheiro, criador do canal no YouTube, Gabriel Porto FIS. E também tem o perfil no Instagram, @Gabriel Porto FIS. Agora vamos à conversa com Gabriel Porto. Hoje, aqui no Café com Camaleão, nós temos a honra de receber Gabriel Porto. Vocês viram o currículo de Gabriel Porto, vocês viram que ele é autor deste livro, já indico para a leitura, é um livro riquíssimo aqui em informação, que vale a pena ser lido. Então, agora eu vou passar a palavra para o Gabriel dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, depende da hora com que vocês estarão assistindo a esse vídeo, e vamos em frente aí no nosso bate-papo. Vamos aprender com o Gabriel. Gabriel, e aí, tudo bem? Tudo certo. Muito obrigado aí pelo convite. É muito bom estar aqui passando um pouco da minha experiência, do meu conhecimento, tanto para a audiência, né? Quando estar conversando aqui com você, já tinha passado, inclusive, da hora de eu estar aqui trocando essa ideia, esse papo contigo, e eu tenho certeza que vai ser muito bom, né? Vamos falar aí um pouco sobre mim, e principalmente sobre o mercado de fundos imobiliários, que cada vez mais vem atraindo mais investidores, mais pessoas querem participar e às vezes acham que é muito complexo, é muito difícil, e a gente está aqui para desmistificar tudo isso, né, e popularizar essa classe de ativo que é tão relevante aí para o investidor brasileiro. Que ótimo. Para vocês terem uma ideia, o Gabriel está lá em Vitória da Conquista, na Bahia, e vai nos abrilhantar com muita informação. Mas, Gabriel, muitos te acompanham pelo seu trabalho que você tem realizado junto a fundos imobiliários. Sim. A gente sabe que você tem um canal, Gabriel Porto FIS, para quem depois quiser procurar ele aí no YouTube, vale a pena, tem muita informação interessante lá, e ele também tem um perfil no Instagram. Mas, Gabriel, a gente gosta de conhecer a pessoa por trás da telinha, por trás das câmeras aí, né? Então, você poderia falar um pouquinho da sua história de vida, contar para a gente quem que é Gabriel Porto? Show de bola, então. Só fazendo um resumo, né? Atualmente eu tenho 28 anos, como você bem trouxe aí, né? Eu moro em Vitória da Conquista, Bahia, é a cidade que eu nasci, cresci, estudei e estou aqui. Ainda, pelo menos, né? E muita gente não sabe muito, assim, a minha história, porque eu foco muito, de fato, em trazer os conteúdos ali mais técnicos sobre o mercado de fundos imobiliários, né? Mas eu já invisto em fundos imobiliários há um pouco mais de 10 anos, né? Então, eu comecei a investir lá ainda quando eu estava no meu ensino médio, né? Muito por conta de curiosidade, né? Da época, de buscar algo que me trouxesse um retorno no investimento no longo prazo, né? Foi uma época que eu acabei de receber ali um dinheiro em poupança que minha avó tinha deixado para mim, e sem saber muito o que fazer com aquela grana, eu queria continuar multiplicar investindo. Ela me trouxe essa visão de não gasta esse dinheiro, né? Faça esse dinheiro render para você. Fui para a internet ver o que eu poderia fazer com esse dinheiro, se era o melhor caminho continuar na poupança, se o melhor caminho era buscar outros investimentos, e foi aí, nessas buscas, que eu comecei a me interessar sobre o mercado financeiro, foi aí nessas buscas que eu conheci a Bolsa de Valores, eu conheci os fundos imobiliários, né, e eu comecei basicamente por aí, né, com pouco dinheiro, com fome de estudos, né, e aos poucos fui investindo, né, aquilo que eu tinha, porque na época eu não trabalhava, ainda estava ali na escola, então o dinheiro que sobrava ali na minha mão, R$ 50 que seja, já era um dinheiro para eu investir e dar ali os meus primeiros passos, né. E muita gente não sabe, mas minha formação técnica, né, não é voltada para o mercado financeiro, né, eu sou médico, né, formei tem pouco tempo, mas desde sempre eu quis atuar na medicina, desde essa época de escola já era um desejo meu mesmo, já participar do curso de medicina, e ali foi quando eu terminei o ensino médio, fui para o cursinho e tudo mais, e eu ainda não trabalhava com finanças, educação financeira, nada do tipo, eu era apenas um simples investidor. Então passei os primeiros 4 anos ali
simplesmente como um investidor anônimo, né? Aquela pessoa ali por trás de tudo, que ainda estava aprendendo, ainda estava no mercado muito embrionário de fundos imobiliários. E quando eu, de fato, passei no vestibular de medicina, ainda fiquei uns 3 anos ali no cursinho e tudo mais, tentando e perdendo, e tentando, até passar no vestibular de medicina, foi quando, de fato, me veio a ideia e o estalo ali de por que não falar sobre educação financeira na internet. Foi uma etapa que eu me lembro bem que eu passei no vestibular de medicina, era mais ou menos setembro, né? E as aulas só iriam começar em fevereiro do outro ano. Então eu ia ficar ali uma época um pouco ali tranquilo, sem muito o que fazer. Eu já tinha ficado sabendo como funcionava ali um pouco de marketing digital e tudo mais. Eu falei, poxa, por que não? Já que eu já tenho aqui 4 a 5 anos investindo e tal, já participava de alguns grupos de discussão no WhatsApp, já participava de alguns fóruns pela internet, já ajudava pessoas, né, respondendo as dúvidas ali da galera. Poxa, porque se eu já faço isso aqui de forma gratuita para poucas pessoas, eu posso falar para mais gente e, de fato, isso se transformar em uma fonte de renda extra para mim. E isso, consequentemente, acelerar meus aportes. E foi isso que eu decidi fazer ali no final de 2018, início de 2019, foi abrir meu Instagram. Então, foi a minha primeira rede social, né? Ali eu ainda nem mostrava quem eu era. Eu lembro que o arroba era Fundos Imobiliários FIIs, e era uma logo, não tinha nem minha foto ainda, né? E ali eu simplesmente compartilhava informações sobre o mercado de fundos imobiliários, dividendos de fundos imobiliários, esse tipo de coisa. E eu peguei um momento em que o mercado de fundos imobiliários estava numa vertente de crescimento muito rápido, então minhas informações facilmente foram se difundindo aí pela internet, né? Então foi muito bacana ter entrado naquele momento, porque foi um momento que o mercado como um todo subiu e, de fato, eu consegui ganhar uma audiência muito boa. E desde então, né, eu não parei mais, né? Aí veio o livro, como você mostrou, veio o curso, né? E as coisas foram acontecendo e eu já estou aí desde 2018 para 2019 sendo um educador financeiro e, graças a Deus, ajudando cada vez mais pessoas a entrarem no mercado de fundos imobiliários, terem ali as suas metas batidas, né? E aquele sonho de liberdade financeira vivo ali para que não dependa na ponta final do INSS. Gabriel, você falou uma coisa interessante. Você falou que você buscou informação a respeito de fundos imobiliários há 10 anos atrás. Uhum. Não era tão difundido quanto é hoje. Não. Onde que você buscou isso? Como que foi essa busca? Cara, eu lembro que era uma época que as coisas eram bem arcaicas, assim, sabe? Acho que a melhor palavra para definir era que era bem arcaico. Por quê? O conteúdo que se tinha era muito denso e complexo, né? Então, hoje esses relatórios gerenciais que a gente vê aí, cheio de imagens, com linguagem fácil, não era assim. Muitos fundos imobiliários nem tinham relatórios gerenciais. Então, o que eu usava muito nessa época eram grupos de WhatsApp, né? Então, trocar ideia mesmo com o pessoal e fóruns pela internet. Tinha muito fórum de investidor pela internet que ali ficava trocando ideia e tudo mais. Poucos vídeos pelo YouTube falando sobre e tudo mais, né? E, assim, era de fato umas informações muito poucas que a gente tinha. Então, não dava para eu ter uma carteira de vários fundos imobiliários, porque eu nem tinha todo esse conhecimento e nem toda essa informação. Então, tinha poucos fundos imobiliários ali na minha carteira. Eu, de fato, focava naqueles ali em que o pessoal conversava mais sobre, falava melhor sobre, e era mais ou menos por aí que a gente ia, né? Era uma época em que a informação ainda era bem difícil de ser digerida, né? Então, era mais ou menos por aí que eu conseguia ter esse tipo de conhecimento. Hoje está bem mais fácil, né? E até mesmo questão de livros, né? Ainda tem poucos livros sobre fundo imobiliário. Uhum. Quase não tem um editorial aí sobre o assunto, né? Teu livro é um livro que faz a diferença, hein? Sim. Eu acho que a linguagem dele é uma linguagem bem fácil. As pessoas que querem conhecer um pouquinho mais sobre o fundo imobiliário, começar pelo livro do Gabriel já valeria muito a pena. Mas vamos lá, Gabriel, um outro questionamento aí. Você falou de fundos imobiliários. Uhum. O que viria a ser, para o leigo, um fundo imobiliário e como que eu diferenciaria ele de outros tipos de investimento? Sim. Cara, tem várias ideias aí, se você for procurar, para definir o que é um fundo imobiliário, tá? Mas eu gosto de uma que traz mais ou menos o seguinte: fundo imobiliário nada mais é do que ali uma comunhão de investidores com um propósito, com um intuito, que é investir em imóveis de alto padrão, né? Ao invés de você ir lá e comprar um galpão logístico, ir lá e comprar um shopping center, você se reunir com outras pessoas para comprar um pedaço daquilo, tendo gestores profissionais intermediando tudo isso. E todo esse trâmite feito,
melhor ainda, pela internet. Então, de fato, eu acho que nada melhor define o que é um fundo imobiliário do que, de fato, essa comunhão de investidores com esse propósito e com esse intuito de investir em imóveis e receber uma renda ali todos os meses na sua conta. E hoje, no Brasil, quais são os principais tipos de fundos imobiliários que existem? Show. A gente tem duas grandes classes, né? Se a gente for olhar assim para os fundos imobiliários. São os fundos de tijolo, aqueles ali que investem diretamente nos imóveis, né? Como eu já citei aqui, galpão logístico, shopping center, edifício corporativo, né? Imóvel de varejo, entre outras coisas. E a gente tem os fundos imobiliários de papel, que são aqueles fundos que investem em dívidas imobiliárias, né? Ou seja, são fundos que financiam a construção, né, imobiliária no Brasil. Então, são duas classes, são duas das maiores classes que a gente tem. A gente tem algumas outras, por exemplo, fundo de fundo, né, que são fundos que compram cotas de outros fundos. A gente tem fundos de desenvolvimento, que são fundos que, de fato, constroem para a venda, mas são classes menores. Então, essas são as duas grandes classes que a gente possui hoje. Tá, então, vamos lá. Olhando um fundo imobiliário de fora, vamos pensar num fundo de shopping. Sim. Eu posso ser sócio de um shopping tendo cotas desse shopping. Se fosse no mundo real, mundo normal, vamos dizer assim, eu teria que ou ter um pedacinho do shopping de verdade, que não é barato, que não é acessível, que nem sempre estaria à disposição do pequeno investidor. Então, o fundo imobiliário, ele traz essa vantagem, né, Gabriel? Acho que isso tem que ficar bem claro para quem está nos ouvindo. Com certeza, e por um valor bem popular, vamos dizer assim, né? Então, hoje, com R$10, você já consegue investir no mercado de fundos imobiliários, dar entrada ali nas suas primeiras cotas e assim já receber dividendos, né? Então, isso é bem interessante. E pensando num perfil de investidor, vamos imaginar um perfil de investidor. Que perfil de investidor que se encaixa nesse tipo de investimento, Gabriel? Vamos lá, o que seria bom? Vamos imaginar um cenário aí. Que perfil que eu teria que ter para mim ser um investidor de fundo imobiliário e esse fundo imobiliário me atender? Certo. Cara, hoje eu enxergo que todo tipo de investidor, tá? Desde o mais conservador até o mais agressivo, pode investir no mercado de fundos imobiliários, pois tem ativos para lhe atender. Então, aquele cara mais conservador possível, que tem medo de oscilação, que tem medo de ver seu patrimônio subindo e caindo, esse cara vai investir em quê? Ele vai investir em um fundo de tijolo, que tem ali contratos de longo prazo, bem diversificado, um fundo com patrimônio líquido grande. Posso dar alguns exemplos aqui, por exemplo, um HGLG, um fundo de galpão, XPML, fundo imobiliário de shopping, que são extremamente já consolidados em mercado. Já aquele investidor mais agressivo, aquele investidor que vai buscar ter maior rentabilidade. Então, ele vai, de fato, num tipo de investimento mais arriscado. Como eu falei, principalmente aqueles fundos imobiliários de papel, que são atrelados à dívida, né? Eles têm maiores riscos, mas também maior retorno. Então, a tendência é que eles te paguem mais dividendos, né? Então, esses investidores geralmente procuram mais por fundos imobiliários nesse sentido. Porém, na minha concepção, a grande estratégia que o investidor deve ter não é nem em nenhum dos dois polos, sabe? Nem o mais conservador e nem mais agressivo. Se você conseguir unir essas duas coisas dentro de uma boa estratégia, é o que vai te levar para o longo prazo, tá? Ter fundos mais conservadores e fundos mais agressivos. Dá para você ter tudo dentro de uma carteira e fazer um mix bem interessante ali de investimentos. Você falou que você ajuda muitas pessoas, ajudou muitas pessoas. Essas pessoas que você acabou ajudando, tinha muito investidor iniciante, Gabriel? Sim. Cara, a maioria dos investidores que eu já ajudei nesse meu tempo de jornada como educador financeiro são investidores iniciantes, né? Até porque o mercado de fundos imobiliários ainda é um mercado muito novo, se a gente for parar para analisar, né? Foi um mercado que se difundiu e se popularizou principalmente ali depois de 2019. Então, se você parar para analisar, a maioria dos investidores são investidores mais novos, investidores ali que estão querendo entender de bolsa de valores, e muitos usam os fundos imobiliários como aquele primeiro passo na bolsa de valores, sabe? Então, tem muito investidor que está ali ainda na poupança, na renda fixa, no CDB, mas quer migrar para a bolsa de valores e tem medo, por exemplo, de ação, tem medo de investir no exterior, e enxerga no fundo imobiliário aquela melhor opção no sentido de ser mais tranquilo para você entender o que é um fundo imobiliário, ter aquela renda rápida já no seu bolso, porque se você investir hoje, mês que vem já tem dividendo na sua conta, né? Então, ter esse retorno rápido ali de parte do seu investimento, e isso agrada muitas pessoas, né? E o brasileiro em si, ele gosta muito do mercado imobiliário, né? Então, historicamente, o brasileiro gosta de investir em imóveis e ter uma
possibilidade tão popular assim, né, a um custo tão baixo, facilita muito a popularização desse tipo de investimento. Você falou que eu invisto agora e mês que vem eu já recebo. Como que é o rendimento do fundo imobiliário? Como que ele me pagaria? Como que funciona? Explica para as pessoas como que é esse funcionamento aí. Tá, Invisto, eles usam meu dinheiro, entre aspas, e me pagam por isso. Vamos lá. exatamente. Exatamente. Vamos entender o seguinte: vamos supor que a gente tem um fundo imobiliário que tenha 10 imóveis, né? E esses 10 imóveis, eles são divididos em cotas, né? Então, a cota, basicamente, é a participação dentro desses 10 imóveis. Então, se você tem uma cota desse fundo imobiliário, você tem uma participação, você tem um direito sobre esses imóveis no sentido de receber a rentabilidade deles mensais. E onde é que essas cotas são negociadas? Na Bolsa de Valores. Então, por exemplo, como eu falei, tem um fundo de shopping XPML11. Esse é um fundo que possui mais de 20 shoppings em várias cidades do país e tudo mais. Gostei, me interessei, quero me tornar um sócio aí desses empreendimentos e receber dividendo referente a isso. O que eu faço? Vou lá na minha corretora, Bolsa de Valores, pesquiso XPML. Vou comprar, por exemplo, uma cota. Hoje ele deve estar por volta ali dos seus R$ 104. Comprei essa cota. Como o XPML funciona? Vou ser mais específico nele. O XPML funciona da seguinte forma: todos os cotistas que fecharem o último dia útil do mês com a cota em conta recebem o dividendo dele no próximo mês, que geralmente fica ali se eu não me engano, para o 20º dia útil do mês subsequente. Tá? Essa é uma regra específica para o XPML. Então, eu sei que se eu comprar uma cota desse fundo em abril, né, e ficar o mês de abril com ela em conta, né, passar aí o último dia útil com ela em conta, lá para o 20º dia útil do mês de maio, eu recebo esse meu dividendo. Tá? Então, o que eu preciso fazer é ter a minha cota na data com, que a gente chama, que é a data que você precisa portar aquele ativo para poder receber sobre ele no próximo mês. Tá? Então, cada fundo imobiliário tem sua data com e sua data de pagamento. Mas a maioria dos fundos imobiliários tem a data com, que é essa data que você precisa ter a cota em conta. De último dia útil do mês, e a data de pagamento aí varia. Pode ser o 5º dia útil do mês, 10º dia útil, 20º dia útil, depende. Cada fundo imobiliário tem a sua peculiaridade. Gabriel, a gente sabe que as pessoas hoje têm informação, elas vão lá e encontram o dividend yield, Sim. que é uma métrica, vamos chamar assim, que define quanto que aquele fundo imobiliário irá me pagar. Hoje, o que você falaria para quem olha apenas para o dividend yield? Como que ele deve interpretar isso aí antes de comprar um fundo imobiliário? E, claro, na hora de formar a sua carteira de fundos imobiliários. O que você falaria sobre isso? Cara, é um erro clássico, assim, que praticamente todo mundo, né, eu me incluo nisso, né, que começou no mercado de fundos imobiliários, comete, que é olhar quais são os fundos que mais pagam, né? E é aí que você pode ter uma surpresa não tão boa assim. Por quê? Olhar somente aqueles fundos imobiliários que mais pagam dividendos, você deixa outras métricas muitíssimo importantes, às vezes, de fora, que é a qualidade dos ativos, né? Você deixa de fora também o pensamento de longo prazo. Será que esse fundo imobiliário está pagando isso agora? Ele vai continuar a pagar isso para os próximos meses, para os próximos anos? Ou é um dividendo ali pontual que esse fundo imobiliário está pagando por exemplo, ter vendido um imóvel, por exemplo, estar com dinheiro a mais em caixa, né? Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Então, assim, na hora de avaliar um fundo imobiliário, antes de olhar para o dividendo, eu olho primeiro para a qualidade do fundo imobiliário, dos ativos e tudo mais, depois para o preço e o retorno, o dividendo que ele me entrega é só a terceira avaliação que eu faço. Porque se ele passou no meu critério de qualidade, passou no meu critério de preço e tem um dividendo bacana, esse fundo imobiliário tende a ser uma ótima opção. Porém, se ele só me atende no critério ali de um alto dividendo, um alto retorno, pode ser que ele não tenha qualidade, às vezes pode ser que o preço dele não esteja ideal, e é aí que o investidor pode perder dinheiro na bolsa. Né? Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso. Então, o dividend yield é apenas uma métrica e que não deve ser colocado em primeiro lugar. Exatamente. É só mais uma métrica importante, sim, lógico, não tem como não falar que não é, que todo mundo quer receber bons dividendos, mas que deve vir junto com outras avaliações. Não dá para olhar separadamente. Hoje, o que seria aceitável de dividend yield para o Brasil no momento que ele vive com esse juro alto? Tá.
Aí vai depender muito do tipo de fundo imobiliário, como eu falei. A gente tem fundos imobiliários mais conservadores e fundos mais agressivos. Para fundos imobiliários mais conservadores, né, como é galpão, shopping, né, esses fundos de imóveis, hoje um dividend yield que eu considero interessante é um yield entre 9 a 10%, pelo menos, tá? Já nos fundos imobiliários mais arriscados, fundos de papel e tal, aí esses fundos podem atingir 15, 16, 17% de retorno, tá? Então são fundos que tendem a trazer isso ao ano. E aí é o que muita gente fica na dúvida. Poxa, por que que eu vou comprar um fundo imobiliário de tijolo que está me pagando 10, 11% de retorno ao ano, se a Selic está 14,25, né? Podendo chegar a 15. E é aí que muita gente, de fato, não olha para o longo prazo. Porque se você está comprando esse fundo imobiliário agora, te rendendo 10% ao ano, daqui a 2, 3, 4, 5 anos, quando a Selic, por exemplo, tiver a 6%, a 5%, 4%, aquele investimento que você fez, muito provavelmente, ou vai estar te pagando aqueles 10, 11% de retorno, ou até mais. Né? Então, essa é a grande visão que o investidor tem que ter no longo prazo, na hora de se investir em fundos imobiliários. É um pensamento muito parecido com imóveis. Né? Porque se você comprar uma casa, um apartamento hoje, colocar para alugar, você pode ter certeza que se você investisse isso no Tesouro Selic, você receberia mais. Mas qual é a visão aqui? A visão é de longo prazo. Traz para a gente aí vantagem, desvantagem e risco de investir em fundo imobiliário. Sim. Vantagem. Você vai estar investindo em imóveis de alto padrão, né, que possuem profissionais para estar administrando tudo aquilo. Então, é totalmente diferente de você comprar uma casa, uma sala comercial para você mesmo fazer a gestão, porque muitas das vezes você nem é profissional ali do mercado imobiliário. Então, ao comprar um fundo imobiliário, você não vai ter nenhum custo a mais, né, para fazer isso. Isso já vem embutido dentro do fundo imobiliário. A liquidez do fundo imobiliário é muito interessante, porque você pode comprar e vender ali todos os dias úteis da semana, e em 2 dias úteis esse dinheiro está na sua conta, totalmente diferente do mercado imobiliário tradicional, né? Outra vantagem. O poder de entrada, né? Então, como eu falei, com R$10 você pode entrar no mercado de fundos imobiliários. Ah, eu só tenho R$1.000, R$2.000 por mês. Quero investir em fundos imobiliários, mas eu só tenho 200, só tenho R$300. Consigo? Consegue da mesma forma. Tá? Totalmente diferente também do mercado imobiliário tradicional, que você precisaria dar uma entrada, financiar e tudo mais. Então, essa diversificação, esse poder de você, com pouco dinheiro, tá investindo em imóveis de alto padrão, na minha visão, é a principal vantagem do fundo imobiliário. E outro ponto, quando a gente compara com o mercado imobiliário tradicional, o retorno de um fundo imobiliário tende a ser maior também. Hoje a gente fala que um apartamento, uma casa, lógico, vai variar de região para região, mas vai te retornar ali cerca de 0,5%, 0,6% ao mês, né? Ou seja, se você fizer um investimento de R$1 milhão, né, vai te render 5 mil, 6 mil reais ao mês. Porém, se você fizer esse mesmo investimento hoje no mercado de fundos imobiliários, uma boa carteira, diversificada, com boa segurança, você consegue tranquilamente 9 mil, 10 mil, 11 mil reais que seja ali livre de imposto. Então, é uma diferença bem assustadora nesse sentido. Então, o mercado de fundos imobiliários tem todas essas vantagens. Desvantagens? Também tem, porque nem tudo são flores, né? As desvantagens que eu vejo no mercado de fundos imobiliários é um mercado negociado em bolsa, né? Ou seja, vários fatores externos podem contribuir. Recentemente, a gente teve as taxações lá do governo Trump. Isso interferiu na Bolsa de Valores aqui no Brasil, interferiu nos preços dos fundos imobiliários, fez os fundos cair. O que tem a ver o que está acontecendo lá nos Estados Unidos com o meu galpão logístico que está lá no interior de Minas Gerais, né? Então, a Bolsa de Valores como um todo age nesse sentido. Então, essa pode vir a ser uma desvantagem, né? Em momentos ali de crise econômica, que às vezes não está nem aqui no Brasil, né? Está lá fora, mas atinge. Guerra da Ucrânia, mesma coisa, atingiu o mercado aqui, né? Então, essa é uma desvantagem do mercado de fundos imobiliários. Outra desvantagem, principalmente ali para os investidores mais iniciantes ou aqueles que possuem pouco conhecimento, é que você pode cair em pegadinhas, como eu te falei. Então, se você não estiver atento, se você não estudar, se você não tiver um radar ali ligado para o mercado, você pode cair em uma emboscada e perder dinheiro, né? E o mercado, bolsa de valores, a bolsa pune, né? Então, você tem que ter essa visão, né, para você, de fato, olhar. Então, desvantagens e riscos, ao meu ver, está muito ligado a isso. A gente tem que lembrar que a gente está lidando com bolsa de valores, a gente tem que lidar que a gente está lidando com coisas que podem sofrer oscilações maiores ao longo do tempo, né, e que muitas das vezes pode fugir do nosso controle, foge mesmo, tá? Então, a gente tem que ter esse bom senso para entender os momentos, né? Que tem hora que parece que tudo só cai, mas na hora também da euforia, na hora que as coisas estão indo muito bem, você também tem que manter ali um emocional para não se deixar levar por tudo aquilo. Então, o investidor de fundos imobiliários tem que ficar atento a todas essas questões, sim. E assim, Gabriel, a gente falou aí de algumas métricas, né? Você acabou de falar dos riscos, das desvantagens,
Se eu fosse colocar critérios que eu deveria utilizar para analisar um fundo imobiliário antes de eu colocar na minha carteira. Você já trouxe que o dividend yield é o terceiro critério que você coloca na sua carteira, né? Que você olha para colocar na carteira. Você olha a qualidade do fundo, você olha o preço do fundo. Então, aqui, preço importa. Totalmente. Totalmente, né? Porque muita gente costuma dizer, não, o preço não importa. Você está comprando todo mês, você está comprando na alta e na baixa, na média você vai muito bem. Isso também tem que tomar cuidado, né? Com certeza, você tem que ter muito cuidado em relação a preço. Eu vejo muita gente cometendo esse erro, que é um erro clássico, infelizmente. Às vezes comprar, principalmente quando a gente está com o mercado em alta, né, não é o cenário agora, hoje está bem tranquilo, então você não é uma métrica importante, mas que nesse momento está mais tranquila de ser levada, mas quando a gente está com o mercado em alta, muita gente comete esse erro e pode perder dinheiro com isso. Eu gosto também, eu venho comprando há determinado tempo, de olhar a vacância. Faz sentido? Sim, a vacância, para quem não sabe qual esse termo, é um termo importante para o mercado de fundos imobiliários, porque diz respeito àquilo que está vago dentro dos imóveis. Então, por exemplo, se eu tenho um fundo imobiliário com 10 imóveis, eu tenho ali 500 mil metros quadrados para eu poder alugar, né? E desses 500 mil metros, eu tenho 50 mil metros quadrados que não estão alugados, ou seja, eu tenho uma vacância física ali de 10%. Então, 10% daquela área bruta que poderia estar sendo locada não está sendo locada e, consequentemente, não está me gerando receita. Então, é um indicador que, para ele estar zerado, pode acontecer, vários fundos imobiliários têm, mas é normal a gente ver isso acontecendo, porque tem ali o giro de inquilinos, tem ali as desocupações que são totalmente naturais do mercado imobiliário, e a vacância é interessante para a gente poder comparar, né? Então, por exemplo, muitas das vezes eu estou em dúvida, poxa, eu estou aqui com 2 fundos imobiliários de galpão, HGLG e XPLG, passaram em todos os meus critérios, tudo mais, muito semelhantes. Para quais deles eu vou? Eu posso olhar para a vacância histórica. Então, eu percebo que o gestor ali do HGLG tende a me entregar uma vacância histórica menor do que do XPLG, que tende a ficar mais tempo vago ali os imóveis. Ou seja, esse é um ponto positivo para o HGLG, porque mostra que a gestão daquele fundo imobiliário tende a ser mais ativa ali na resolução, né, dessas questões de não deixar aquilo por muito tempo vago. Então, é interessante sim você olhar, mas de forma comparativa, tá? Então, por exemplo, eu olho para um fundo imobiliário, né? E o mais importante aqui que eu vejo é que você tem que comparar fundos imobiliários de mesmo segmento. Não adianta eu pegar um fundo de shopping e comparar com vacância de fundo de galpão, ou um fundo de galpão com fundo de lajes corporativas. Você tem que ter essa contextualização, por quê? Porque isso te mostra, né, de fato, cada tipo de imóvel tem um ciclo econômico e um ciclo imobiliário diferente, né? Então, é de fato importante a gente fazer essa comparação para ser mais justo e o mais real possível. Fazendo uma parte nisso que você falou, a gente tem até a pandemia como exemplo, né? Os fundos de shopping foram maus na economia como um todo, porque os shoppings estavam fechados, e os galpões logísticos rodaram muito bem, porque o e-commerce rodou muito bem na pandemia. Então, como que eu comparo o shopping com o galpão logístico? Não haveria a possibilidade de fazer uma comparação justa, né? Exatamente. Não tem a menor capacidade dessa comparação ser justa. Porque, como eu falei, cada tipo de imóvel responde a um ciclo imobiliário diferente. Tá? Então, de fato, você precisa ter esse tipo de comparação, né? No sentido de não deixarem ali as coisas saírem, né? Da realidade, vamos colocar assim. O Gabriel, você trouxe aí umas informações interessantes. Para o cidadão, vamos falar para aquele que está querendo iniciar, querendo estudar. Hoje existe sites, por exemplo, Investidor 10, o próprio Status Invest, que traz dados importantes de cada fundo imobiliário que a gente poderia ir pesquisar. Tem os relatórios também que os fundos são obrigados a disponibilizar, tem que ter essa transparência. Hoje, o que você falaria para essa pessoa que está começando a querer investir? Vai ler o relatório, vai buscar informação nesses sites, o que mais você indica? Como que, se voltasse a máquina do tempo, vamos lá, vamos apertar o botãozinho, vamos voltar o Gabriel lá atrás, com o que tem de tecnologia hoje. Por onde que o Gabriel começaria? Cara, eu começaria de fato ali assistindo vídeos no YouTube. Sinceramente, seria a minha porta de entrada. Consequentemente, seguiria os influencers
no Instagram, né, para acompanhar de fato ali o que eles postam, o que eles estão olhando, para entender essa questão. Depois disso, eu iria para essa parte de um conhecimento mais aprofundado, direcionado no sentido de ler livros e fazer cursos. Então, seria mais ou menos essa minha jornada e minha caminhada. Então, começaria com Instagram, YouTube, e depois eu iria para uma parte mais. Depois que eu começasse a entender mais, me aprofundaria mais em livros, cursos, e, com certeza, começaria, de fato, já colocar as coisas na prática. Porque eu acho que um grande segredo, assim, que o investidor não pode deixar para trás é essa questão de aprender e aplicar, né? Então, assim, eu acho que seria muito bacana fazer nesse sentido. A questão, por exemplo, vamos olhar galpão logístico, olhar shopping, olhar até mesmo escritórios. Você, quando analisa um determinado fundo, você dá uma ênfase na localização desse imóvel, Gabriel? Sim, eu acho que a localização é importantíssima, importantíssima. Acho que ter o fator localização, para mim, é super válido no sentido de você enxergar ali onde está instalado o seu imóvel. Então, por exemplo, quando eu olho para uma boa localização para galpão, eu sei que é diferente para shopping, que eu sei que é diferente para outro tipo de imóvel. Então, onde que eu quero, por exemplo, que o meu shopping esteja instalado? Num local onde tem um alto fluxo de pessoas. Onde eu quero que meu galpão esteja instalado? Próximo a uma grande rodovia, que tem ali uma logística interessante para carga e descarga, ou próximo a um grande centro urbano, né, que favorece muito um aluguel para um e-commerce, onde eu quero que o meu escritório, meu prédio de escritórios esteja em uma avenida bem localizada, por exemplo, a Faria Lima, lá em São Paulo, né? Então, ter a localização também é um fator muito importante, que é ela que muitas das vezes faz com que o meu imóvel seja atrativo e a vacância seja baixa e que seja um imóvel rentável para mim. E você coloca essa localização dentro da qualidade. Dentro da qualidade, vai tudo embutido dentro da parte ali da qualidade do ativo. Interessante. E você, no seu livro, você mostra para a gente diversificar uma carteira, uma parte muito interessante aí do seu livro. Agora, eu perguntaria a você, como que eu protegeria a minha carteira da inflação? Eu colocaria que estratégia para isso? Olha, para proteger da inflação, os fundos imobiliários em si são muito bons, sabe? Eu acho que você ter ali fundos de imóveis, né? Esses fundos de tijolo, eles conseguem te proteger da inflação por conta que eles têm contratos, né? Que corrigem ao longo do tempo pela inflação. E fundos de papel também que estejam atrelados à inflação. Ou seja, tem vários fundos imobiliários de papel que te entregam IPCA mais 5, mais 6, mais 7, né? E isso é muito bom. Tá? Então, eu pensaria muito nessa carteira diversificada, porque ela, por si só, já vai me trazer essa possibilidade. Bacana. E a respeito da gestão do fundo? A gente vê muita informação, né, sobre a gestão do fundo. O que você olha nessa gestão do fundo? O que você observa? Uhum. Cara, eu gosto de olhar para o histórico da gestão, né? Ver o que esses caras já fizeram, tanto no fundo que eu estou olhando, quanto em outros fundos. Então, tem várias gestoras aí que já, de fato, já tem um histórico bacana ali, né? Eu olho muito para a questão de resultados, né? Então, o que essa gestora fez, e olha para o que quem estou falando aqui, se de fato eu fosse uma pessoa que estivesse estudando sobre, o que os especialistas da área, né, quem está ali falando sobre, acha, né? Então a gente tem algumas casas de gestão que são extremamente consolidadas. Hoje a gente tem ali a Pátria, que veio o pessoal ali da Credit Suisse, a gente tem a XP, a gente tem o BTG, né? A gente tem a Kinea, que é um braço do Banco Itaú. Então a gente tem algumas gestoras que nos trazem essa segurança maior por conta de já serem muito estabelecidas, né? Então a gente já consegue ter essa visão. Para o cidadão leigo, eu poderia explicar que essa gestora é um grupo de pessoas Exatamente. que, de certa maneira, gerencia esse dinheiro e faz esse dinheiro render. E por trás disso tem um histórico do como ela se portou diante de um período, né? É isso? Exatamente. São aqueles profissionais que eu estava falando sobre, né? A gestão é quem, de fato, toma conta do fundo imobiliário. Quando a gente fala gestão, a gente não está falando de uma pessoa, a gente está falando de um grupo de profissionais, né? Que muitas das vezes a gente tem ali engenheiro, arquiteto, advogado, são um grupo de profissionais que tomam conta do fundo imobiliário. São pessoas focadas ali 100% no fundo imobiliário, que prestam ali o serviço de
está lidando diretamente com o inquilino, buscando alugar ali as áreas que estão vagas, tentando otimizar ali e resolver todo tipo de problema que porventura o fundo tenha. Então, de fato, são ali os profissionais que tomam conta para você. Lógico, tem uma taxa que o próprio fundo imobiliário paga, você já recebe seu dividendo descontado dessa taxa, então não precisa se preocupar, você não vai ter que pagar ativamente nada, você já recebe seu dividendo com essa taxa ali descontada, mas é uma taxa que é totalmente justa pelo trabalho que é feito, é terceirizado, né? Então, o investidor em si, ele não precisa de fato se preocupar com esse tipo de questão. Bacana. E vou voltar no ponto do seu livro lá que você fala em diversificar a carteira de uma forma eficiente. Como que eu faria isso? O que, que seria o primeiro passo que eu deveria dar para iniciar a diversificação dessa carteira? Por onde que eu começaria e como que eu faria isso? Tá. Cara, eu entendo que uma carteira para longo prazo você tem que ter pelo menos aí uns 10 fundos imobiliários e no máximo 20, tá? É um número aí que eu gosto. E como é que seria essa diversificação? Eu entendo, existem vários tipos, né? Mas eu entendo que hoje uma diversificação bacana ficaria ali em uns 60% a 70% em fundos de tijolo, e aqui eu divido em galpão, shopping, laje, varejo, agronegócio, tá? 30%, de 30% a 40% em fundos imobiliários de papel. E aqui eu consigo ter fundos de risco um pouco mais baixo, fundos de risco um pouco mais alto, e assim eu consigo ter a minha carteira, tá? Como eu te falei, com pelo menos 10 fundos imobiliários, no máximo 20. Então, essa é uma ideia de diversificação que eu considero bacana, tá? Ativos de qualidade, ativos que têm um bom histórico, ativos que têm um bom preço. Então, essa é uma diversificação que faz com que o investidor consiga ter uma rentabilidade e um histórico de longo prazo bacana. Gabriel, aí eu monto a carteira. Essa carteira, ela é eterna ou há momentos que eu tenho que vender o fundo que está lá? Porque isso é um outro erro que as pessoas cometem, né? Elas iniciam e acham que vai comprar aquele fundo e vai permanecer com aquele fundo o resto da vida. Ou o contrário, vão ficar comprando e vendendo, achando que vai ganhar, o fundo subiu R$ 1, vende, espera baixar para comprar de novo. O que você fala disso? Momento da compra e momento da venda. Tá. Cara, a nossa grande ideia ao investir em fundos imobiliários é investir de fato para o longo prazo. Isso não significa que você vai morrer com aquele fundo imobiliário, você vai casar com aquele fundo imobiliário, porque o que é bom hoje, talvez não seja bom daqui 5, 10 anos. E tudo bem, tudo bem. Talvez você tenha errado na sua avaliação, ou talvez as coisas tenham mudado mesmo, e é natural. Então, assim, a nossa visão é investir em ativos de longo prazo, que a gente mexa o mínimo possível dentro da nossa carteira, mas que a gente possa se tá ali analisando e tá ali no radar, para que se as coisas saírem um pouco do contexto, né, a gente possa se mexer também. Então, o investidor tem que ter essa noção, que a ideia de investir em fundos imobiliários não é rodar demais a carteira, mas também não é morrer com aquela carteira e eu vou levar isso aqui de qualquer jeito para o resto da vida, porque eu estou, às vezes, tomando prejuízo ou algo do tipo. Não, a gente tem que revisitar nossa estratégia de tempos em tempos. Mas o fundo imobiliário em si, ele tende a ser, né, mais tranquilo na questão do gerenciamento, tá? Então, não vejo muitos movimentos que o investidor precisa fazer ao longo do tempo, não. Mas é importante estar de olho. Fiquei curioso aqui. O primeiro fundo que o Gabriel comprou permanece na carteira? Cara, o primeiro fundo que eu comprei permanece na carteira, não. Não. Já foi embora. Já foi embora, porque eu comprei um fundo imobiliário, né? Na época era um fundo imobiliário de agência bancária. No momento que eu comprei, esse fundo imobiliário de agência bancária era excelente, né? Era um fundo imobiliário que, de fato, ele se mostrava interessante para o longo prazo, ele se mostrava, de fato, um fundo imobiliário que tinha ali a diversificação bacana, e a gente está falando de 2014, mais ou menos, né? Então, era um momento que a gente não tinha a digitalização bancária que a gente tem hoje. Então, de fato, você ter ali como um inquilino, um Banco do Brasil, um Bradesco, uma Caixa Econômica, era um sinal de grande segurança e resiliência, né? Mas com o tempo as coisas mudam, né? Então, de fato, a gente vai alterando, né, ali a nossa estratégia ao longo do tempo, muito por conta disso, né? Como eu falei, o que é bom hoje pode ser que daqui 5, 10, 15 anos já não seja tão bom assim, e você tem que fazer as mudanças necessárias, tá? Então, é importante você ter essa visão. Gabriel, um outro ponto também que eu gostei no seu livro, que você deixa ali bem enfatizado, né? Até o último capítulo, você fala de investimento no exterior.
Uhum. Você indica fundos imobiliários hoje para quem você está assessorando no exterior? É um bom negócio? Sim, cara, é importante. Eu já invisto no exterior há uns 3 para 4 anos, né? Principalmente nesses fundos imobiliários no exterior, que a gente chama de REITs, né? São os REITs americanos, e eles, né, são ativos que, de fato, são muito grandes. São ativos ali da década de 60 no mercado americano, inclusive os fundos imobiliários. Olharam para o que estava acontecendo nos REITs para se conceberem aqui no mercado brasileiro, e, de fato, faz muito sentido porque é um mercado muito maior, com muita mais diversificação, com muitas possibilidades, tá? E é um mercado um pouco diferente, não é um mercado que vai te pagar tanto dividendo quanto o mercado de fundos imobiliários te paga, porque eles têm uma ideia ali muito parecida com ações, com empresas, de reinvestir o lucro dentro da operação para se expandir, né, diferente dos fundos imobiliários, mas que como complemento de estratégia, como diversificação para longo prazo, como, de fato, aquela possibilidade de investir em moeda forte, né, faz muito sentido. Então, eu gosto, já invisto e não me arrependo, não. É um mercado que me atrai bastante e para quem já está consolidado no mercado de fundos imobiliários, vale muito a pena olhar para lá também. Quantos por cento hoje de uma carteira seria interessante colocar fora? Uns 10% pelo menos. Acho que uns 10% você consegue ter um patrimônio, uma segurança bacana. Certo. Gabriel, a gente faz aqui no Café com o Camaleão um bate-bola, até para conhecer um pouquinho mais você aqui. Um sonho que você tem. Cara, um sonho que eu tenho, eu acho que, pessoalmente falando, um sonho que eu tenho muito forte, não é nem em questões financeiras, que eu acho que eu já consegui atingir várias delas, mas ser pai, eu acho que é um sonho grande que eu tenho, né? E em questões profissionais é que, de fato, eu consiga ajudar ainda mais pessoas a atingir a liberdade financeira. Acho que eu estou conseguindo popularizar com o trabalho que eu venho fazendo no mercado de fundos imobiliários. Hoje a gente já somos mais de 3 milhões de investidores. E eu quero que nos próximos anos o mercado de fundos imobiliários tenha pelo menos aí 10, 15 milhões de brasileiros já investindo nesse mercado, né? Então, acho que um sonho que eu tenho é popularizar ainda mais esse mercado e levar mais pessoas rumo à sua liberdade financeira. Agora, vamos lá, um canal de YouTube que você recomenda. Canal de YouTube, tem vários que eu gosto de acompanhar, sabe? Mas eu vou deixar um aqui, que é do meu segmento de finanças, que eu gosto muito, né? Que é o Sardinha, investidor, o Raul Sena, grande parceiro, gosto muito. Ele fala com uma linguagem bem clara e traz vários conhecimentos lá, bem interessante. Acompanho o Raul também, bem bacana mesmo o Muito canal bom. dele. Um filme favorito. Cara, eu gosto muito de filme mais voltado ali para ação, filme antigo, sabe? Então, assim, se eu falasse um filme favorito, eu falaria uma trilogia, que seria do Poderoso Chefão, tá? Os 3 filmes ali do Poderoso Chefão, acho que eu tenho todo ano, é o meu ritual, parar e assistir, eu gosto bastante. Um lugar que você gosta. Cara, eu sou baiano, né? Então, assim, gosto muito de praia, né? Gosto muito de praia. Então, na minha cidade, em si não tem praia, mas um lugar que eu gosto muito, que fica próximo aqui da minha cidade, é Itacaré, né? Lá tem praias belíssimas, sempre que eu posso, eu vou lá dar um pulo. Itacaré tem um colega lá, gente boa também. Inclusive, Sim, vocês fizeram um sim, vídeo, né? Mandar um abraço para ele. exatamente. Um abraço, eu e a gente já se encontrou lá em Itacaré, ele, surfista lá, né? O Cesita, Visita. gente boa demais. É. Ele deu entrevista aqui pro canal também, Sim, gente boa sim. demais. Um livro que te marcou. Cara, para mim, um livro assim que me marcou e me deu uma virada, pode ser até clichê isso, mas que me deu uma virada assim nos meus pensamentos e na forma que eu enxergava o dinheiro e tudo mais, foi o Pai Rico, Pai Pobre, né? Então ali foi quando eu de fato percebi a diferença entre passar a vida para ganhar tempo, acumular, ou de fato ter uma vida inteligente e usar o dinheiro ao meu favor. Acho que foi ali que me deu uma grande virada, assim. Eu não gosto dele, não, ó. É, Olha ele aqui também. Livraço, né? é Muito bom. básico, é simples, mas acho que para todo mundo, quando me perguntam lá no meu Instagram, pô, qual o livro você recomenda para uma pessoa que tem 14, 15 anos e está começando aí a vida? Acho que esse livro é perfeito para isso. Uma pessoa que te inspira. Uma pessoa que me. Cara, tem muita gente que eu poderia aqui falar que me inspira e tudo mais, mas um cara que eu tenho enorme admiração, gosto muito da trajetória de tudo que fez, é o Guilherme Benchimol, né? A XP é um cara fantástico,
Eu tive o prazer de encontrá-lo, de entender um pouco a história dele, né? E o caminho que ele fez. E eu acho que ele é um exemplo muito grande do cara que saiu de condições adversas aí na vida e hoje, tá, se não for um dos maiores aí empresários, empreendedores que a gente tem hoje no nosso país, né? Então, é um cara sensacional. É interessante a história dele mesmo. Eu li o livro, gostei muito. Muito interessante. Indico também. Qual fundo imobiliário não sai da sua carteira? Cara, eu gosto muito e tenho muito apreço por um fundo que eu acho que eu já até falei algumas vezes aqui, que é o HGLG, fundo de galpão. Gosto muito do histórico, da gestão, dos imóveis. É um fundo que há muito tempo está na minha carteira. Muito tempo mesmo. Eu nunca pensei em retirá-lo. Pensando aí em fugir do INSS, né? Não ficar só dependente dele. Indica 3 fundos para aposentadoria. Tá. Esse que eu já falei, o HGLG, acho que é muito interessante. O XPML, outro que eu já falei aqui, que também faz muito sentido, né, para longo prazo. E um terceiro fundo imobiliário, eu colocaria aqui um fundo imobiliário de papel. O próprio MXRF, que muita gente conhece, né? Acho que pelo preço que ele está atualmente, faz bastante sentido aí para isso. R$ 9, né? Tem que É, quem quer entrar, entra bem nele, né, hoje, porque o preço está muito bom. uhum. Onde você coloca a sua reserva de emergência? No investimento mais seguro do país, né? No Tesouro Selic. Acho que reserva de emergência está aí para isso. Então, deixo tudo em Selic. Nem CDB de banco, nem nada. Eu deixo mesmo no velho e bom Tesouro Selic. Uma ação de empresa brasileira que você indica. Cara, ação de empresa brasileira, a gente tem muita coisa aí interessante, mas se a gente for olhar para o nosso país como um todo, eu acho que o segmento e o setor bancário, ele é muito forte, né? Então, eu vejo ano após ano, crise, sem crise, independente do que for, o setor bancário é muito forte. Então, eu acho que ter uma ação desse segmento faz bastante sentido, tá? Então, eu olharia muito para um banco que hoje é o maior aí da América Latina, o Banco Itaú, né? Eu acho que é uma ação super interessante para uma carteira. Gabriel, quais tendências hoje, recente, você observa no mercado de fundo imobiliário? E, já chegando aqui ao fim da nossa conversa, queria que você desse conselhos para as pessoas que hoje estão pensando em entrar no mercado de fundo imobiliário. O que você falaria para elas? Traz as tendências e o que você falaria para quem esteja querendo ingressar no mercado de fundo imobiliário. As tendências, na minha visão, são as melhores possíveis, sabe? Eu vejo o mercado de fundos imobiliários ainda um mercado relativamente novo, mas com potencial de crescimento muito forte. A gente está vendo cada vez mais investidores estrangeiros colocando e trazendo dinheiro aqui para dentro desse mercado, né? É um mercado que tem muito a evoluir no sentido de novos segmentos, novos ativos, nova entrada de investidor dentro dele. E eu entendo que quem chega cedo bebe água limpa, então tá ainda é muito em tempo de quem ainda não olhou para esse mercado olhar, porque a tendência é de uma possibilidade de valorização muito forte, ainda mais agora que a gente está com um desconto muito grande nesse mercado, tá? E os conselhos que eu daria para quem está querendo começar a investir é muito daquilo que a gente está falando desde o início. Pense a longo prazo, pense em investir de forma diversificada, tá? Não seja ganancioso em mercado e seja constante, tá? Acho que o grande segredo aqui do mercado de fundos imobiliários é isso. Você não vai acertar no fundo imobiliário que vai multiplicar seu patrimônio 10, 15, 20 vezes em 2 anos. Isso não vai acontecer dentro desse mercado. Se a sua cabeça é voltada para isso, eu acho que não é muito o seu lugar. Porque o mercado de fundos imobiliários é um mercado de imóveis. Tá? Então você está investindo ali naquele tipo de ativo que ele vai se valorizar, mas no longo prazo e de forma um pouco mais arrastada. Tá? Então, é você ter essa cabeça de que você está investindo em algo realmente constante e de longo prazo. Então, pense em fundos imobiliários para aposentadoria se você está começando agora, em 15, 20, 30 anos, vai depender de cada caso. Então, seriam esses os conselhos que eu deixaria. Bom, Gabriel, a gente só tem a agradecer. Eu sei que a sua agenda é corrida, que o seu tempo é corrido, que você aí tem muita atividade aí para ajudar as pessoas. Então, eu só tenho a agradecer. O café com camaleão hoje foi muito bom. Aprendemos muito com o Gabriel. Agora eu vou deixar ele fazer as considerações finais. E, de coração, Gabriel, muito obrigado. E qualquer coisa, se você precisar aqui no Mato Grosso do Sul, estamos por aqui à sua disposição.
Ótimo, Marçal, brigadão. Pessoal aí que assistiu a gente também. Tenho certeza que essa foi uma ótima conversa, né? O meu recado final é o seguinte: todo mundo que quer ganhar dinheiro, não dependente do seu trabalho, não dependente ali das suas horas de ofício, precisa investir em fundos imobiliários, tá? Não é puxando sardinha, é porque de fato eu percebi isso lá atrás e propago essa mensagem, porque hoje eu entendo que o mercado de fundos imobiliários é aquele mercado que melhor pode te beneficiar com isso. Se você não quer passar o resto da sua vida trabalhando, né, quer chegar em um momento da sua vida e ter sua aposentadoria, ser independente, ser livre financeiramente, comece o quanto antes a comprar cotas. Comprando cotas, você vai acumulando, 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 aquele dinheiro vai entrando cada vez mais forte ali na sua conta, e hoje pode ser centavos, amanhã passa a ser algumas centenas, daqui a pouco as coisas vão aumentando, se transforma em um salário mínimo, depois 2 salários mínimos, 3 salários, 4, 5, daqui a pouco está bancando seu custo de vida. Então, o recado que eu quero deixar para o pessoal é esse: comece o quanto antes e seja constante aí na sua vida como investidor. Então, mais uma vez, obrigado. E para quem está nos assistindo, indico, aliás, super indico o livro do Gabriel, Invista em Imóveis com Pouco Dinheiro. Esse título faz muito sentido. A gente que gosta de ter uma renda todo mês, leia o livro, presta atenção no que o Gabriel falou aqui na nossa conversa e o que está escrito aqui no livro e comece, gente. Dê o primeiro passo. Então, muito obrigado, Gabriel, mais uma vez, e agradeço aí a sua aula, tá joia? Obrigadão.